Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para darmos início a mais esse encontro, a mais essa oportunidade de estudarmos essa epístola tão interessante que fala, que ministra aos nossos corações de uma forma tão especial, tão profunda, né? Que é a epístola de Tiago. Hoje é o nosso terceiro encontro. Nós saudamos aqueles que estão entrando aí na live, que estão entrando aí dentro desse tempo de vídeo, para que possamos logo mais darmos início a este estudo, darmos início a este tempo. Aproveite, você que está entrando agora, compartilhe este vídeo com os seus amigos, na linha do tempo, né, do seu Facebook, para que outras pessoas possam ter a oportunidade de poderem conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais a palavra de Deus e poder, pelas letras, pelo conteúdo do apóstolo Tiago, podemos, assim, ter acesso a um pouco mais da palavra de Deus. Tá bom? Saudamos aí a todos. Vamos ver quem já está entrando aqui. Rosimari Coimbra, minha mamãe. Boa noite, mãe. Ana Maria Oliveira, a paz, minha irmã. A Rosângela também já está assistindo. Amém. Deus abençoe. Já já daremos início aí a esse terceiro estudo. É um estudo muito bom. Nossa, é incrível, né? Como uma epístola de 5 capítulos nos traz tantos ensinamentos, né? Pastor Nelson, Deus abençoe também, querido. A gente sempre tem. A gente conversou esses dias aí, acho que foi no domingo. Ele está lá na região de Coronel Vivida, eita, lá para o sudoeste do estado do Paraná. Amém. Deus é grande. Deus continue te abençoando aí, pastor querido. A Edna, boa noite. A paz do Senhor, querida. Em nome de Jesus. Rosane também, a paz. Que bom. Vamos chegando, meu povo. Vamos chegando. Que Deus continue muito a nos abençoar, continue muito a nos fortalecer. Né? A gente tem visto, tem tido, né, um pouco de ansiedade aí nesses últimos dias por causa dessa iminência de voltarmos às atividades, ainda que seguindo todas as orientações do Ministério de Saúde, mas com certeza a vontade é muito grande, né? Então a gente está na expectativa de que a qualquer momento a gente tenha esse retorno acontecendo, né? E aí, para que os cultos de domingo, as demais programações, a gente consiga fazê-las também de forma presencial, né? Realmente uma expectativa muito grande. Amém. Que bom tê-los aqui com a gente, que bom tê-los aqui para juntos termos esse tempo de qualidade, esse tempo de aprofundamento na palavra do Senhor. Vamos lá, então? Vamos dar início, fechando os olhos, tendo um tempo de oração. Feche os seus olhos agora. Vamos ter esse tempo agora de abrir o nosso coração na presença do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos, Senhor, aproveitar esse tempo, esse momento, para ofertar a Ti, ó Deus amado, as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, e que esta seja uma noite de não só transmissão de conhecimento, mas de transmissão da palavra do Senhor, da palavra de Deus, da palavra que gera vida, da palavra que gera transformação, que não seja apenas eu aqui falando, mas que teu Santo Espírito venha e confirme em nossos corações, ó Deus, tudo o que está sendo aqui falado, comentado, tudo o que foi levantado, que o direcionamento do estudo desta noite seja todo feito para o louvor da glória do teu santo nome, e que nossas vidas possam cada dia mais voltar-se para ti, caminhar na tua presença,
Que o Senhor possa muito nos abençoar para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos então dar início ao estudo aí de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade na Epístola de Tiago. Nós estamos ainda, no capítulo 1. Quem é meio ansioso de querer andar rápido aí nos capítulos vai encontrar um pouco de dificuldades. A gente vai buscar os intervalos, buscar os trechos, que os pastores, os teólogos costumam chamar de perícopes, que são esses intervalos aqui, alguns já bem delineados na própria Bíblia, mas às vezes existem, dentro desses intervalos, existem outros pequenos intervalos que vale a pena se destacar, vale a pena dar um olhar um pouco mais aprofundado, E hoje nós vamos aqui falar a partir do versículo 5 do capítulo 1, e se tudo der certo, hoje a gente vai andar um pouco mais aí no capítulo 1, tá? A gente vai aqui até o verso 18, então do verso 5 até o verso 18 do primeiro capítulo da Epístola de Tiago, tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre sabedoria, enfim, algumas outras coisas, e não vamos deixar de falar de provações. Hoje também nós vamos falar sobre tentações, o que é essa diferença, o que é isso, e espero que você, meu irmão, minha irmã, que está aqui assistindo com a gente, possa compreender e que essa mensagem possa, em nome de Jesus, trazer transformação para as nossas vidas, não só para a sua, mas para a minha também. Bom, meus irmãos, começando aqui a falar um pouco sobre a Epístola de Tiago nesse intervalo, Como a gente viu no estudo anterior, a gente viu que dentre os objetivos dessa Epístola de Tiago, e é importante a gente recobrar esses objetivos para o dia de hoje, dentre eles estava a questão do novo nascimento, o crescimento espiritual e a maturidade, certo? A gente falou isso no primeiro estudo, e hoje é o terceiro, e dentre esses objetivos estava o novo nascimento, o crescimento espiritual e a maturidade. E nós vamos falar muito hoje sobre a questão da maturidade, tá? No estudo 2, nós fomos apresentados as provações e as suas implicações, os seus ensinamentos para as nossas vidas. Nós vimos no estudo da semana passada que as provações elas são compatíveis com a vida cristã, elas são variadas ou até multicoloridas, como a gente bem falou, elas são passageiras, as provações, graças a Deus, Os períodos difíceis são passageiros e, principalmente, não menos importante, pedagógicas. Elas nos ensinam, elas nos transformam, elas nos educam, Então, realmente, as provações, elas têm também esse propósito. Como a gente falou, nós vamos abordar aí do verso 5 ao 18, e a pergunta que gira em torno desse trecho, desse estudo de hoje, é como viver neste mundo de provações e tentações. Como a gente tem visto, todos os estudos, uma pergunta surge ao lermos o intervalo ao qual a gente vai estudar. E aí a pergunta que a gente vai fazer hoje é essa: como viver neste mundo de provações e tentações? Como que isso é possível? E aí nós já vamos respondendo a essa pergunta com sabedoria. Como diz aí o filósofo Cícero, a sabedoria é a princesa das virtudes, a fonte do conhecimento bem aplicado. Então, muitas vezes, a gente já falou algumas vezes em pregações, em algumas oportunidades, principalmente nos estudos lá da classe Lírio dos Vales, no domingo de manhã, saudades, um pouco sobre a questão da sabedoria, como ela funciona. A sabedoria, às vezes a gente pensa que a sabedoria é alguém muito velho, com aquela figura oriental, aquela barbichinha assim longa, aquele trejeito, de parecendo um monge, mostrando, dando a impressão de ser alguém sábio. E dentro da Bíblia, a questão da sabedoria, ela tem um aspecto um pouco diferente.
E aí a gente vai dar ênfase em cima disso, tá? Como a gente está vendo aí, o filósofo Cícero já nos traz essa questão, a fonte do conhecimento bem aplicado, né? E aí a gente vai falar um pouco mais da sabedoria mais para frente, fiquem tranquilos, e a gente vai reforçar esse conceito bíblico da sabedoria como resposta à maneira pela qual nós vamos viver nesse mundo repleto de provações e dificuldades. Dentre os objetivos da epístola é a questão da maturidade cristã, como bem falamos no início, e para se alcançar essa maturidade, a partir do nosso texto de hoje, nós podemos notar 3 ações, tá? Com base no texto aí de Efésios, capítulo 2, no versos 8 a 10, ele diz assim, ó: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, ou seja, dentro desse texto, nós, em consonância, né, relacionando-se com o nosso texto de Tiago, nós temos alguns passos aí para a nossa vida cristã, que é a salvação, é o momento ao qual a gente é o momento ao qual a gente recebe, né, da graça de Deus, da salvação, a santificação, que é o processo de crescimento, é o processo de amadurecimento, e depois o serviço, tá? E são, digamos assim, etapas para se alcançar uma maturidade. E aí nós vemos alguns exemplos da Bíblia aos quais a gente traz aqui. Abraão, por exemplo, até encontrar a sua terra prometida, né, pelo Senhor, demorou 25 anos. Moisés, para que ele pudesse ver e contemplar toda a grandeza do Senhor, que ele pudesse sair, né, da terra prometida, ele ficou 40 anos até crescer, aí ele fugiu, ele ficou mais 40, ele ficou 40 anos exilado, aí voltou, aí depois ele ficou ainda mais 40 anos no Egito. Mais 40 anos ali depois da libertação do Egito, isso. 80 anos, até ver a ação do Senhor sendo completa sobre a sua vida. Os discípulos de Jesus, 3 anos, andando com Jesus todos os dias, em todo tempo, em todo momento. A gente já falou sobre Davi em alguns estudos e algumas oportunidades. Davi também ficou cerca de 16 anos até assumir o reinado de Israel, né? Então, a gente vê que são processos nas vidas dessas pessoas que propiciaram para que elas se tornassem pessoas, homens e mulheres melhores, mais maduros para a glória de Deus, tá? Sobre a pergunta de hoje, como viver com sabedoria em meio às provações, né? Então, a gente vai complementando a pergunta que nós fizemos no início, né? Como viver no meio disso? Como viver com sabedoria em meio às provações? Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, é preciso pedir sabedoria, como nós notamos no próprio versículo, a partir do versículo 5 até o versículo 8, tá? É preciso pedir sabedoria. E aí nós voltamos para essa definição do que vem a ser sabedoria, biblicamente falando, que é o uso correto do conhecimento. Olhar para a vida com os olhos de Deus. A gente vê aqui também um autor, o Barclay, que a gente tem trazido aqui bastante em nossos estudos, e ele fala também que a sabedoria cristã é essencialmente prática. É o conhecimento transformado em ação em todas as decisões e relações pessoais da vida cotidiana. Então, sabedoria não é apenas eu saber de algo, mas eu saber e colocar em prática aquilo que eu sei. Dar prática para o meu conhecimento, é o meu conhecimento sendo colocado em prática. Essa é a sabedoria que nós vemos e ouvimos na Bíblia, tá? Complementando aqui essa resposta, como viver com sabedoria, né, em meio às provações, é preciso conhecer o caráter de Deus. Tiago nos apresenta no verso 5 3 características sobre o caráter de Deus,
como a gente bem pode notar no verso 5. Você veja aí na sua Bíblia, é da natureza de Deus dar, certo? Outra coisa também, outro fato alusivo ao caráter de Deus é que ele possui uma generosidade ilimitada na terra e no céu. A generosidade do Senhor, ela é ilimitada, sem limites. E Deus não rejeita aquele que o busca. A gente pode traz esse salmo que diz assim: Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. O salmista, então, colocando essa grande verdade acerca do caráter do nosso Deus. Deus, ele tem uma natureza doadora, ele tem uma generosidade, né, ilimitada e não rejeita a oração daquele, não rejeita aquele que o busca, né, aquele que vem de forma sincera na presença do Senhor. Não vamos entrar tanto no detalhe aqui da oração, mas nós precisamos saber, nós precisamos entender, como filhos e filhas de Deus, que nós temos um Deus gracioso, né? A graça, ela vem nesse sentido de dar, né? Do favor imerecido de Deus, da generosidade do Senhor, de não rejeitar as nossas petições, tá? Tendo dúvidas aí, meus queridos, fiquem à vontade, coloquem nos comentários dentro do nosso tempo aqui, nós vamos procurar responder, tá bom? Continuando aqui, para a terceira opção aqui, no sentido de viver com sabedoria em meio às provações, é o seguinte: precisamos orar com fé. E aí nós vemos no versos 6 a 8, certo? Deixa eu pegar a Bíblia aqui, ó, para mostrar. Os versos 6 a 8. Peça, porém, com fé, como está descrito aqui no verso 6. Pedir com fé. Homem que ora a Deus. E aí nós continuando aqui, por exemplo, a questão do verso 6, ele coloca aqui, mas sem duvidar. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo que faz. Então, esse homem que ora a Deus, mas duvida. Como assim? Esse duvidar, como a gente vê aqui no verso 6, ele vem da palavra grega que tem o sentido de dizer duas mentes, tá? Duas mentes. E aí nós encontramos três comparações aqui dentre os versos 6 a 8, que diz como as ondas no mar, né? O autor, o Tiago, ele coloca aqui, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Então, aqui tem relação com uma pessoa que oscila, e aí eu coloquei uma expressãozinha, crente bipolar, né? Não que a gente não deva oscilar, às vezes no sentido de, no meio das dificuldades, nós sentirmos que estamos, de repente, um pouco mais desanimados, um pouco mais tristes. Nós somos humanos, nós temos nossos sentimentos, né? Mas aqui é no sentido assim, ora eu estou lá em cima, eu acho que Deus tudo vai fazer, ou vai acontecer, tá, sabe? Eu vou voar com Deus, eu vou voar com os anjos, eu vou subir para o terceiro céu. E em outros momentos eu tô lá no profundo, sabe? Em muito pouco tempo. Então, como se fosse uma onda que é que vai, é que vai, é que vai. E isso não denota uma fé, isso não denota uma vida de experiência de fé. A fé, ela permanece. As dificuldades vão vir, às vezes vamos ser apertados, às vezes nós vamos sim desanimar, mas ele não deve, essa inconstância, ela não deve ser constante, ela não deve acontecer toda hora, né? Vai haver momentos de dificuldades, mas aí nesse momento eu busco forças do Senhor e sigo em frente. Então a primeira comparação é essa, como as ondas do mar. Depois nós temos aqui a mente dividida. Aqui não pense que, pois tem mente dividida, né, no verso 8. Mente dividida, duas mentes em um só corpo. Ele diz que sim, mas diz que não. Tem hora que tá lá animado, vai com tudo, e tem hora que não faz nada. Né? Dessa maneira, também, orar dessa forma, orar com a mente dividida, também dificilmente conseguirá ter êxito em alguma coisa, tá?
E o outro sentido aqui é duas almas em um só corpo, que a gente vê aqui, e é instável em tudo o que faz, dando realmente a alusão de que Jesus nos aponta nos evangelhos de servir a dois senhores. É impossível, há uma impossibilidade de se servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo às riquezas, como Jesus colocou, como o Senhor colocou, né? Ou eu sirvo ao Senhor, ou eu sirvo outra coisa. Então, eu preciso ter em mente aquilo que a quem eu sirvo, a qual a minha vida está efetivamente dedicada, para que daí então eu possa, pela graça de Deus, fazer, prestar o meu culto, prestar a minha vida de adoração, de serviço a Ele. Então é nesse sentido aqui que é o orar com fé. Eu preciso orar com fé sem duvidar. E essa dúvida, ela não deve pairar sobre as minhas orações, ela não deve pairar sobre as minhas atitudes. A minha fé deve permanecer. A minha fé deve estar à frente de tudo. Tá ok? E aí nós vemos dois resultados aqui desse orar com fé, né? Um fracasso na oração, minhas orações não são respondidas, eu oro e as coisas não acontecem, nunca acontece, as coisas nunca vão, e a inconstância espiritual, que também é fruto de uma imaturidade aqui denunciada nessa epístola por Tiago, e aí caracterizada nessa atitude que nós vemos dos versos 6 a 8. Né? A gente ora, mas, sabe, por desencargo de consciência, porque eu já não mais acredito que Deus possa fazer isso. Já não creio mais, para mim tanto faz fazer isso, porque já me conformei com a realidade que está posta ali. Né? Então, é algo perigoso, meus irmãos. A gente tem que orar. Então, assim, para lidarmos com sabedoria em meio às provações, nós precisamos orar com fé. Nossas orações devem ser feitas sob a condição de que o nosso Senhor está escutando e no tempo certo Ele vai trazer a resposta necessária para aquilo que nós estamos pedindo, em nome de Jesus. E aí nós vemos não chegará à maturidade, a inconstância espiritual. Esse texto de Efésios 4:14 é bastante característico, porque ele fala sobre de sermos meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, a oração com fé nos impede, né? A oração com fé ela nos impede de permanecermos na imaturidade, de permanecermos numa caminhada de hora ouvirmos algo aqui, vamos para lá, ouvir algo para lá, vou para cá, ouvir algo para cá, vou para cá, ouvir algo para lá, vou para lá. Não, eu ouço a palavra de Deus e é nela que eu coloco a minha confiança por completo. Amém? Prosseguindo aqui. Oh, que bom, temos a companhia aqui do Oswaldo, Dr. Oswaldo Martins, grande abraço, meu irmão, Silas e Diva, boa noite, meus irmãos, bem-vindos aí, Deus abençoe, chega mais. Continuando aqui, para vivermos com sabedoria em meio às provações, nós precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais, que a gente vai começar a ver no verso 9, tá? E aí a gente começa a enxergar também uma outra situação, qual a epístola de Tiago também trata, sobre a sabedoria em lidar com o dinheiro e com o status, certo? Aí a gente tem um autor também bastante usado para a epístola de Tiago, que diz, não é tolo aquele que perde o que não pode acumular, para ganhar o que não pode perder. Entendeu bem essa questão? É uma questão de nós ganharmos aquilo que não se perde. Jesus fala também sobre isso, né? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, a questão é de sermos sábios. A sabedoria consiste em adquirir o que for possível, aquilo que não se perde. Aquilo que não se perde. Amém? Por isso nós somos estimulados a olhar a vida na perspectiva da eternidade. Amém. Precisamos estar de olho na recompensa. E aqui, meus irmãos, a recompensa não é apenas a recompensa lá na frente,
quando estivermos frente a frente com o Senhor, o nosso galardão, né? Nós temos a oportunidade nesse momento de não apenas olhar para a recompensa no futuro, mas de nós sermos usados por Deus agora. Muitas vezes nós passamos por várias provações e às vezes a gente sai, e por muitas vezes nós saímos exitosos dessas provações. E aí vem algumas pessoas que estão passando pela mesma dificuldade pela qual nós já passamos e nos saímos bem. E aí nós podemos ter autoridade, pela graça de Deus, para poder compartilhar e ajudar esse irmão, essa irmã que de repente está passando pela mesma situação que eu estou passando, que eu já passei, que você já passou. E isso nos traz, isso nos fortalece. Então, aquela situação pela qual eu passei também me fortalece para olhar para as outras que vão adiante de mim e para aqueles meus irmãos e irmãs que estão também passando por essa mesma situação pela qual estou passando, tá? Prosseguindo aqui, sobre as tentações. E as tentações? Agora é uma outra questão, tá? A tentação são aqui fazendo uma diferenciação entre provação e tentação, muitas vezes a gente confunde, a gente acha que é a mesma coisa, e não é, tá? As provas são testes enviados por Deus, são situações enviadas por Deus, e tentações são armadilhas enviadas por Satanás. Esse autor também traz essa frase. A tentação não é um produto, mas um meio pecaminoso para fugirmos das dificuldades, das provações. Então, eu estou passando por uma provação. E aí, eu tenho a opção de permanecer firme do Senhor e isso me levar à maturidade, ou eu sou tentado pelo inimigo e vou para o pecado. A tentação vem nesse contexto. E aí a gente vê o Hernandes Dias Lopes dizendo exatamente isso. Quando passamos por dificuldades, somos tentados a questionar o amor e o poder de Deus. Então Satanás oferece um caminho para escaparmos das provas. E essa oportunidade é a tentação. Tá? Para que nós deixemos essa questão da tentação e da provação bastante sedimentada em nossos corações, eu fiz aqui um pequeno desenho, tá? Para que a gente possa compreender legal sobre isso. Olha só, a provação, meus irmãos, é o momento, a situação, a circunstância pela qual estamos passando. Seja ela uma pessoa, uma dificuldade, uma enfermidade, algo na área profissional, algo na esfera familiar, pessoal, algo que eu estou tendo, que estou passando por aquele momento, tá? E aí nós vamos ter um primeiro caminho. O primeiro caminho é o caminho da santificação, que vai me levar à maturidade cristã. Porque a santificação é o crescimento espiritual. Eu permaneço nos caminhos do Senhor. Eu estou nos caminhos do Senhor. E eu vou seguindo com fé. Eu vou seguindo, em meio às dificuldades, em meio às situações ali complicadas. E isso vai me tornando um homem, uma mulher mais maduro. Por um outro lado, nós temos o caminho da tentação. Aí é que entra a tentação. A tentação, ela vem a nos oferecer um caminho que, se nós cairmos, vamos para o pecado. A tentação é como se fosse o inimigo oferecendo um prato saboroso para nós. Aquele prato que é saboroso, mas que se nós comermos desse prato, nós vamos estar nos desviando dos caminhos do Senhor. E é bem falado muito disso. O inimigo nos oferece o prato, mas quem come, ele não nos obriga a comer esse prato, é nós que comemos esse prato, né? É interessante isso. Então, só para a gente deixar isso bastante esclarecido sobre as diferenças, né, da tentação e das provações, tá bom? As provações, elas são as situações pelas quais nós passamos, e a tentação é uma das válvulas de escape, que pela nossa humanidade pecaminosa, caída, às vezes a gente acaba tomando esse tipo de decisão. E aí, com relação às tentações, como lidarmos com sabedoria frente às tentações? E aí, em primeiro lugar, olhe para frente e considere o julgamento de Deus, que a gente vê nos versos 13 a 16 aí da Epístola de Tiago, né, no capítulo 1.
Não culpe a Deus pela tentação. Não é Deus que está me tentando. Deus é absolutamente santo para ser tentado. Ele é absolutamente amoroso para tentar. Não está na natureza de Deus a tentação, né? E o pecado, como a gente vê aí dos versos 13 a 16, é um processo que acontece em 4 estágios, que vem do desejo da cobiça, a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus, desejos sob controle e não no controle. Então, o desejo e a cobiça, ele já vem no sentido de, às vezes, o desejo, ele não é pecaminoso, mas da maneira que eu estou colocando o desejo, ele acaba se tornando pecaminoso, porque está está sendo usado como uma fuga para a situação a qual nós estamos aqui passando. E aí nós vemos a segunda etapa, que é o engano, que vem com o sentido de atrair, seduzir, né, com uma impressão de uma armadilha, né, um anzol, né, para os pescadores aí de plantão, né. O peixe foi fisgado, mas ele foi seduzido pela isca. Ele foi lá e mordeu a isca. A armadilha também é a mesma coisa. O animal foi até a armadilha porque havia algo naquela armadilha que era atrativo para ele. E aí ele foi até lá e foi pego numa armadilha, gerando então o pecado, que por fim gera a morte. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele coloca uma genealogia do pecado, né, dizendo que a cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. Olha só, meus irmãos, que como é grave essa questão, né? Trazendo aí o texto de Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, tá? Então, nós precisamos olhar para frente, nós precisamos olhar que abrir mão realmente de dar vazão para pensamentos cobiçosos, porque a partir desses pensamentos é que podem dar vazão para a conclusão, para a continuidade disso, né? E porventura nascer aí um pecado que gera morte. A irmã Rosane está colocando uma pergunta aqui, está dizendo o seguinte, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Só caímos em tentação quando estamos fracos espiritualmente? Olha, minha irmã, nesse caso, eu acredito que não, tá? E claro que a questão de estarmos fracos espiritualmente é uma ocasião para a tentação. Mas nós temos, por exemplo, homens, né, que, igual, por exemplo, Davi, no exemplo com Batseba, né, é um exemplo clássico aqui de desse tipo de situação. Davi estava no auge, né, de seu reinado, de sua vida com Deus, certo? E aí ele viu Batseba tomando banho e desejou, e a cobiçou. E a partir daquele momento ele começou a maquinar todas as formas e maneiras de justificar a sua cobiça, de legalizar a sua cobiça, até que ele conseguiu concretizar o seu pecado, né, dormindo com Batseba, matando, né, fazendo uma conspiração para que o marido dela fosse morto em guerra, em batalha, para assim dar um tipo de legalidade para a atitude dele, mas ele caiu em tentação. Só que não se tem ali um registro dizendo que ele estava passando por algum tipo de fraqueza, né? Mas com certeza a questão de estarmos fracos espiritualmente, com certeza colabora muito. Então, nesses momentos de provação, o momento de provação é o momento de nós olharmos para frente, olharmos para a questão do Senhor cada vez mais. O Senhor Jesus mesmo nos fala, sede sóbrios, sede vigilantes, porque o inimigo está como um leão ao derredor, visando nos tragar, visando nos destruir. Então, muito cuidado, né, porque às vezes nesse momento de bobeira, a gente acaba tomando alguma decisão errada, tá bom? Continuando aqui, a segunda atitude a ser tomada frente às tentações, tá, com sabedoria, é olhar ao redor e considerar a bondade de Deus, como a gente olha no verso 17. Meus irmãos, quando a gente começa a contemplar a bondade do Senhor, a gente começa isso é um escudo de proteção contra as ações do inimigo.
a gente é algo que nos preenche por completo. O Hernandes Dias Lopes, ele fala que é melhor estar faminto dentro da vontade de Deus do que estar farto e cheio fora da vontade de Deus. Então, o pouco com o Senhor é tudo. O muito sem o Senhor é nada. Eu preciso caminhar dentro dessa realidade, de que aquilo que é agradável ao Senhor deve ser também agradável a mim. Olhando, considerando a bondade do Senhor em todas as situações, considerando a vontade de Deus em todas as situações. Aqui a gente vê Jesus falando, quando tentado por Satanás no deserto, a gente vê que Jesus estava com fome, né? Ele começou a sentir fome, e aí o inimigo vem, o tenta, e ele fala, nem só de pão viverá o homem, né, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é pecado ser tentado, como a gente bem viu aqui, até Jesus foi tentado, mas o pecado vem quando eu cedo à tentação, quando eu dou vazão às cobiças do meu coração e começo a materializar esses desejos e esses pedidos, de uma forma a torná-los justificáveis, colocá-los de uma forma... E aí a obra está começando a ser feita, né, uma obra pecaminosa e muito ruim em minha vida, me afastando dos caminhos do Senhor. O próprio Lutero diz aqui, né, diz assim, né, você não, esse é um termo bem conhecido, né, você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho sobre ela. É fato. Então, sobre a bondade de Deus, meus irmãos, Deus somente nos dá boas dádivas. Colocamos aí como exemplo até a questão do espinho na carne de Paulo. Como a gente vê o espinho na carne que Paulo menciona, e eu quero destacar esse trecho aí em 2 Coríntios, porque ele fala, a minha graça te basta, o Senhor fala para Paulo, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, Paulo falando, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E aí Paulo complementa no verso 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, eu sou forte. Então, exatamente tudo que Deus nos concede, né, sendo ela provação, sendo ela bênçãos, isso, de alguma forma, é bom para nós, quando refugie em glórias ao nome do Senhor. Deus nos dá constantemente, aqui é um verbo continuamente, ele não para de doar, de conceder, e Deus não muda. Também uma outra grande verdade acerca da bondade do Senhor. Deus não muda. Deus concede continuamente da sua graça e da sua bondade sobre as nossas vidas. Prosseguindo aqui, meus irmãos, já caminhando para o nosso final, a terceira atitude para nós agirmos com sabedoria frente às tentações, olhe para dentro e considere a natureza divina dentro de você. Tiago também falou do nascimento para falar da nova vida. Da mesma forma que nasce o pecado, ele fez uma árvore genealógica do pecado, ele também fala do nascimento de uma nova vida. Né? E como características desse novo nascimento, a gente vê que esse novo nascimento ele é divino e ele é gracioso. Ou seja, ele é divino no sentido de não depender da nossa vontade. Ele vem de Deus. E ele não depende da nossa participação. Por isso ele é gracioso, porque ele vem também do Senhor. E a gente tem esse texto de 1 Pedro 1:23 para nos complementar, que realmente nos dá essa vazão de que não depende de nós. A graça do Senhor ela é superabundante. E aí nós vemos também o autor Barclay falando, no mundo antigo a lei era
que todos os primeiros frutos fossem consagrados a Deus. Tomavam-se as primícias e as ofereciam em sacrifício e gratidão a Deus, porque pertenciam a Ele. De modo que, quando renascemos pela palavra verdadeira do Evangelho, tornamo-nos propriedade de Deus, assim como os que eram os primeiros frutos da colheita. Então, meus irmãos, como a gente vai vendo no texto aqui de Tiago, olhando aqui para esse texto, vendo essa questão da questão do homem, daquele que nasce de novo, daquele que, falando sobre a questão do ser tentado, né? Não se deixe enganar. E aí a gente começa a ver sobre as características de um novo nascimento. Né? Dentro desse contexto, dentro desse intervalo, a gente começa a perceber como que Deus vai nos mostrando de não nos deixarmos enganar, mas Ele nos gerou, né? E aqui assim a gente vai vendo, principalmente aqui no final, né? Nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou, né? Nós vamos, então assim, nós somos levados a esse novo nascimento para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E terminando esse nosso encontro, o propósito do novo nascimento, como a gente bem falou, está no verso 18, que sermos as primícias das criaturas do Senhor, né? De nós sermos os primeiros frutos de tudo que Ele criou. E nós destacamos aqui, meus irmãos, o verso 12 também. Feliz é o homem ou a mulher que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Esse significado coroa, e ele tem um significado legal, né? O seu original, Stephanos, é coroa, coroa da vida. A gente encontra 4 significados para essa palavra coroa da vida. Então, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Essa coroa da vida significa alegria festiva, utilizada em festas, em bodas, em celebrações, como nós bem vemos exemplificando neste texto. Também significa, meus irmãos, realeza, reis e pessoas com autoridade. Feliz é o homem que persevera na provação, porque ele receberá a coroa da vida. Como eu falei, às vezes as provações que nos acontecem nos servem para nos dar autoridade. Olha, eu já passei por isso que você passou. E eu sei da fidelidade de Deus para fazer com que você que está passando por isso saia também dessa situação vitorioso, feliz, bem-aventurado, porque você perseverou no caminho do Senhor. Então, isso é a questão da realeza, a autoridade. Vencedor, também com efeito a coroa de folhas de louro, que é aquela coroa, né, nos Jogos Olímpicos dada aos vencedores. Aqueles que conseguiram concluir a sua tarefa, aqueles que conseguiram concluir a sua prova. Eles venceram, eles terminaram a sua prova, tornaram-se homens e mulheres melhores, receberam uma coroa de louros, de folha de louros, e celebram ali a vitória. E honra e dignidade. São pessoas com honra, são pessoas honradas. Não porque elas detêm algum tipo de mérito, não é nesse sentido, mas é conquistado pela autoridade, conquistado por terem suportado a provação, e aí, nesse caso, elas conseguem agora serem pessoas que ofertam, que podem ser, sim, instrumentos valiosos nas mãos do Senhor para abençoar outras vidas. É nesse sentido a questão da honra e da dignidade. Meus irmãos, que nós entendamos, que nós saibamos observar com sabedoria as provações e as tentações que nos são apresentadas. A palavra aqui é discernimento. Tiago nos chama para uma vida de maturidade e para uma vida de discernimento, de olharmos o que está acontecendo ao nosso derredor e sermos levados a agir de uma forma mais sábia, como ele bem colocou. Estou me sentindo sem sabedoria, eu posso pedir essa sabedoria ao Senhor, né? Como ele bem colocou, porém sem duvidar.
Bom, meus irmãos, para nós encerrarmos, eu coloquei uma citação aqui da Elizabeth George, também uma autora muito conhecida, e falando um pouco sobre os paradoxos aí daquilo que nós oramos, né, dentro daquilo que de orar com fé sem duvidar, né. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa citação. Veja só o que ela diz. Pedi a Deus força para que eu pudesse alcançar êxito. Eu fui enfraquecido para que pudesse aprender a humildade para obedecer. Pedi saúde para que eu pudesse fazer grandes coisas. Fiquei enfermo para que pudesse fazer coisas melhores. Pedi riquezas para que eu pudesse ser feliz. Foi-me dada a pobreza para que eu pudesse ser sábio. Pedi poder para que eu pudesse ter o louvor dos homens. Recebi fraqueza para que eu sentisse a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para que eu pudesse desfrutar a vida. Foi-me dada a vida para que eu pudesse desfrutar todas as coisas. Não recebi nada do que eu pedi, mas tudo o que precisava. Quase que a despeito de mim mesmo. Minhas orações não respondidas foram respondidas. Eu sou, dentre todos os homens e mulheres, o mais ricamente abençoado. Amém, meus irmãos? Que através dessa oração, que através dessa citação, né, seja nós possamos compreender mais os mistérios da fé, os mistérios da vontade do Senhor, que são muito maiores do que nós pensamos ou imaginamos, mas que nós não deixemos de crer, que nós não deixemos de duvidar, que nós prossigamos com fé nessa caminhada, né, que no nome de Jesus consigamos entender cada vez mais os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade para colocar. Nós vamos fazer uma oração para encerrarmos. Amém? Nós temos aqui mais algum comentário. O Alan colocou aqui, boa noite. A Estela, da Vila Judite. Amém. Que Deus continue abençoando. Que bom. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus continue abençoando a vida de todos nós. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar agradecendo ao Senhor. Amém? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por este tempo, obrigado por este momento, por esta oportunidade na Tua presença. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem dado da Sua graça sobre as nossas vidas. Queremos, Senhor, interceder por aqueles e aquelas que estão passando por provações, que estão passando por dificuldades e que de repente estão passando por lutas, Senhor, que estão sendo tentados, estão sendo colocados à prova, estão sendo colocados sob tentação pelo inimigo. Que o Senhor possa fortalecê-los nesta noite, que o Senhor possa libertá-los, que o Senhor possa derramar das tuas ricas bênçãos sobre a vida de cada um deles. E que nós possamos, Senhor, a cada dia, compreender os teus caminhos, compreender do teu querer, da tua bondade sobre nós. À luz desse texto de Tiago, nós possamos crer que o Senhor está acima de todas as coisas, acima das provações, acima das tentações, acima dos meus problemas. O Senhor está acima de tudo. Que eu seja levado a ser como disse esta mulher, Elizabeth George, que nós possamos também, dentre todos os homens e mulheres, sermos os mais ricamente abençoados, porque o Senhor atende as nossas orações, mas não do nosso jeito, do jeito do Senhor, porque o Senhor sabe como é a nossa vida, como é o nosso coração, no mais íntimo, no mais profundo. E nós te agradecemos por isso. Nós te louvamos. Abençoe também a vida de cada um, de cada uma que hoje esteve aqui conosco neste estudo e que continue a abençoar, continue a derramar as suas ricas bênçãos sobre a vida de cada um deles. Nós assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe muito sua vida. Obrigado mais uma vez pela sua visita, por estar aqui junto com a gente nesse tempo e que Deus continue nos abençoando. Amém. Em nome de Jesus, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de nós. Amém, meus irmãos. Até mais. Tchau, tchau.